E aí? Olha só quem resolveu criar vergonha na cara e voltar. Exatamente. Do período do último vídeo pra cá, eu passei por duas leituras que eu dropei. A primeira, eu simplesmente não aguentei a escrita, os personagens não aguentei e não foi. A segunda até que era melhorzinha, só que não funcionou pra mim. Então, mas a terceira leitura, que é que eu vou falar hoje, foi a que realmente me conquistou. O Silêncio dos Inocentes, do Tom Harris. Eu sei que essa é uma história antiga, uma história muito famosa, só que até hoje eu nunca tinha lido. E pior ainda, nunca tinha assistido. Uma curiosidade sobre mim é que eu posso falar por horas e horas sobre filme da Disney, Pixar, DreamWorks, Studio Ghibli, mas pergunta pra mim um filme do Leonardo DiCaprio pra ver se eu sei. Não consigo ver filme, é uma coisa que não sei, simplesmente acontece. Então não é uma surpresa pra mim que eu não tenha visto esse filme, mas pode ser pra muita gente que tá acostumada a ver. Vendo pelo lado bom, foi ótimo eu não saber absolutamente nada antes de cair aqui, porque eu fui só recebendo os fatos, digerindo e seguindo em frente com eles. Deve ser meio bobo eu contextualizar, porque todo mundo já deve conhecer a história, mas é parte da diversão, então vamos lá. Aqui nesse livro a gente tem como protagonista a agente Clarice Starling. Ela é uma estudante na academia de treinamento pro FBI e a história começa com ela indo de encontro a Jack Crawford. Ele é chefe da divisão de ciência do comportamento. 3 meses atrás ela tinha mandado ele um e-mail falando que ela tinha sido aprovada para a academia de treinamento, só que ele nunca respondeu ela. Ela tinha ficado meio ressentida, mas quando ele convocou ela para ir até o escritório dele, ela não pensou duas vezes. Chegando lá, ele entrega para ela uma missão. Ela teria que questionar o famoso Dr. Hannibal Lecter, preso por vários crimes que incluíam canibalismo. Honestamente, o começo do livro é só a ponta do iceberg, porque mais pra frente a gente vai ter o caso principal do livro, que é o Buffalo Bill. É um cara que até o momento ele tinha matado 5 mulheres. Anteriormente, a morte teria sequestrado e mantido elas em cativeiro e arrancado a pele delas. Bem leve, né? Graças a Deus. O Dr. Lecter demonstra muito interesse no caso do Buffalo Bill, mas depois que ele foi preso, ele não tem mais esse direito de opinar como psicólogo nos casos. Porque eu esqueci de comentar, mas antes de ser preso, ele era psicólogo. Olha que ironia do destino. Os dois casos se interligam quando, através de dicas do Dr. Letter, a Clarice começa a se envolver de cabeça no caso do Buffalo Bill. E depois disso começa uma corrida contra o tempo para tentar salvar a sexta vítima que já está nas mãos do assassino. Acho que não tem muito mais o que eu falar da história propriamente dita. Primeiro porque todo mundo já conhece, então não teria muito mistério para colocar em cima. E segundo, porque eu não vi o filme, então não tem como eu fazer uma comparativa que eu normalmente faria se eu tivesse visto. Então, ao invés disso, eu vou pular direto para minha experiência como leitora. Eu acho que esse livro caiu na minha mão no momento certo, porque, como eu disse, eu passei por dois drops antes de chegar aqui, e eu já tava desesperançosa de achar alguma coisa que chegasse aos pés do que eu tinha lido no começo do ano, porque eu recebi muita pedra no começo do ano. E é agora que você entra no meu canal para ver os outros vídeos. E aí? Mas esse aqui, ele conseguiu chegar lá. Esse livro ele tem duas coisas que eu costumo gostar muito. Primeiro é a viagem através da mente dos personagens. Eles não são simplesmente peões de um jogo. Eles são seres individuais, eles têm pensamentos, ideologias, maneiras de agir que os diferem um dos outros, em muitos quesitos. E aqui isso é muito bem explorado, porque os quatro personagens principais que a gente tem aqui, que são a Clarice, o Jack Crawford, o James Gumb e o Hannibal Lecter, eles são quatro pessoas extremamente interessantes. É uma história muito rica em detalhes da vida dos personagens, coisas que, se colocadas do jeito errado, elas poderiam ser muito encheção de linguiça, mas não são, elas são muito boas. E outra coisa que eu gosto bastante que o Robert Windsor faz em todos os livros dele e o Stephen King fez na trilogia de Mr. Mercedes é mesclar a visão da investigação com a visão do assassino. Porque dá pra ter essa linha tênue entre o povo maluco buscando a pessoa sequestrada e o outro lado que é o cara completamente maluco, psicopata, que vê essa pessoa como um simples objeto.
Inclusive, uma salva de palma muito grande pro Tom Harris pela escrita dele do Buffalo Bill, porque eu li muita coisa com assassino já na minha vida, mas poucas vezes eu senti um ódio tão genuíno e um desgosto tão grande toda vez que um personagem aparecia na página. É um negócio bizarro de explicar. Isso que eu falei sobre ver a pessoa sequestrada como um objeto é muito enfatizado na visão do Buffalo Bill. O cara é completamente desprovido de empatia. É comum em psicopatas, mas com ele foi uma coisa que me deu muito desgosto. Eu creio que entra o ponto da genialidade da criação dos personagens, que é essa desumanização que o Buffalo Bill faz com as vítimas dele, que permite que ele faça o que ele quer fazer com elas. Ele descarta o fato da pessoa ser um ser humano para depois conseguir escalpelar ela. Esse é um livro, como eu disse, bem rico em detalhes, então quem tem o estômago fraco não vai conseguir engolir algumas partes. Mas é justamente isso que torna ele tão bom. Ele traz esse choque de realidade, essa verdade nua e crua sobre como funciona um doido psicopata nas duas vertentes, o Buffalo Bill e o Hannibal Lecter. Inclusive, não me impressiona que o Dr. Letter seja uma pessoa tão marcante na cultura, porque ele é um personagem extremamente carismático. Eu fiquei impressionado com como eu sabia as atrocidades que ele tinha feito, eu sabia que ele não tinha mudado depois que fez tudo aquilo, e ainda assim eu não conseguia ver ele com olhos ruins. Toda vez que ele entrava, eu ficava, esse cara é massa. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que para um livro de 1988, posso estar errado, é o que está escrito aqui dentro, ele trata de temas muito importantes, até hoje. O protagonismo da Clarice é uma coisa muito importante, porque ela é uma mulher no meio do FBI, que é uma área liderada por homens, e todo lugar que ela vai, ela não é levada muito a sério por ser uma mulher e por ser uma mulher muito bonita, por sinal. Outro tópico que o livro trata é a homossexualidade e a transexualidade, sem demonizar o assunto. É peça-chave na investigação, mas não é de forma ruim, inclusive ajuda. E isso me impressionou muito, eu tava esperando umas coisas muito piores aqui dentro. Mas agora vamos ao motivo de eu ter dado 4 estrelas e meia ao invés de 5. É que assim, como eu disse, toda a construção do livro é uma coisa muito interessante de se ver. A tensão que é feita pro final, a junção da carga de tudo que a gente passou é ótimo, mas quando chega no final, eu senti falta de um pouco de. Não é ação a palavra que eu gostaria, mas o jeito que foi feito eu achei muito fácil. Esse que é o ponto aqui. Eu tava esperando um embate maior, eu tava esperando mais impacto. Só que aí aconteceu, resolveu e ficou por isso, sabe assim? E aí no fim ainda tem um time skip na vida da Clarice, que tudo bem, pelo que eu vi tem uma continuação aqui. Mas ainda assim eu achei que faltou alguma coisa para parear o fim com o resto do livro. Não achei ruim, achei justo, mas esperava um pouquinho mais, sabe? Ainda assim é uma leitura que eu mega recomendo, por ser não só um clássico dentro do gênero, mas também por merecer esse título, porque ele é um livro muito bom. Eu devorei ele, teria devorado mais rápido se eu não tivesse viajado no meio do processo, mas eu não me arrependi um segundo que eu passei lendo isso daqui. Queria parabenizar a editora Record, porque essa é uma das capas mais bonitas que eu já vi. Além de ter a mariposa com caveira, que é um elemento muito importante para a história, se você olhar mais de perto, vai ver que aqui em cima e embaixo também tem medidas de corpo que você geralmente tira para costurar roupa. E isso também é uma peça muito importante para a história. Olha como design, é isso que eu tenho para dizer. Esse foi o vídeo. Algumas partes podem ter ficado meio confusas, porque, como eu disse anteriormente em outro vídeo, eu não consigo manter uma mesma ideia por mais de 2 minutos, então é difícil às vezes conectar uma coisa com a outra, mas eu espero que tenha sido um tempo proveitoso e que instiguem vocês a lerem ou lerem de novo esse livro, porque ele merece. Ele é um marco temporal que vale a pena. Vejo vocês logo, espero, quando eu tiver alguma coisa boa em mãos, e tchau!